Olá, amigos, continuando aqui nessa madrugada para a gente fechar esse processo de revisão. Vamos analisar agora Xenófanes, que viveu entre 570 e 460 a.C. E Xenófanes, fundamentalmente, além de falar que colocar também o elemento terra como um elemento que seria fundamental para a existência do cosmos, um elemento que faria parte da arqué da physis. Algumas fontes vão dizer que ele trabalhava com a ideia de água e fogo. Ele também já tinha essa característica já de pluralismo, não trabalhava com a ideia somente de um elemento, mas ele foi aquele principal pensador que colocou na linha de discussão o entendimento de que a Terra seria o elemento fundamental, que seria também o elemento de arqué da physis. Pois bem, alguns pensam que Xenófanes, inclusive, teria sido só um teólogo, porque ele discutiu muitas questões relativas à existência das divindades. E uma das coisas que ele atacava, um dos fundamentos essenciais que ele atacava, era a ideia do antropomorfismo. O que seria o antropomorfismo? A característica, o tipo de atitude que é próprio dos seres humanos de colocar características humanas em seres divinos. E ele dizia que isso não combinava, porque se Deus é perfeito, qualquer comparação com um ser imperfeito seria apequenar esse Deus. Seria comparar o ilimitado ao limitado. Então, isso seria totalmente arbitrário. Então, ele ataca o antropomorfismo, ele demonstra, ele faz algumas considerações por meio de versos seus, de pensamentos curtos, aforismos diretos, e ele diz o seguinte: se os bois pudessem conversar entre eles, se os leões pudessem conversar entre eles, necessariamente eles criariam deuses com características de animais. Então, leões criariam deuses com características de leões, bois com características de bois, e assim faz o ser humano. Quando nós observamos as nossas etnias, os deuses etíopes têm características de etíopes, os deuses africanos têm características de africanos, e os deuses europeus têm características de europeus. É só nós observarmos o que aconteceu com Jesus Cristo bizantino, que ficou sendo cultuado no Oriente, em comparação ao Jesus Cristo, que é esse Jesus Cristo, a transcrição da imagem de Jesus, ou a tentativa de representação da imagem de Jesus, oriunda do catolicismo romano, que atribuiu características romanas, europeias, ao Jesus Cristo, que seria um indivíduo ou um homem, enquanto manifestação carnal, é, árabe, do Oriente Médio. Então, quando nós observamos as nossas religiões, elas são todas xenofóbicas. Elas têm a característica de valorizar a sua própria cultura e desvalorizar a cultura alheia, seja entre as etnias do nosso povo, e quando nós olhamos para nós enquanto humanidade, nós também achamos que os deuses têm características, tentamos dar características humanas, ou seja, promovemos o antropomorfismo, quando isso para Xenófanes seria totalmente arbitrário. É, Pois bem, Xenófanes também, além de combater esse tipo de pensamento, foi um importante pensador, teve diversas outras considerações e conceitos que nós já trabalhamos no nosso seminário. E agora, nesse momento, acho que é importante nós passarmos então aos filósofos que vão se aproximando da, do período socrático. Porém, nós conhecemos esses filósofos como filósofos pré-socráticos porque a tratativa, os assuntos que eles tratam ainda são muito relacionados à physis, à arqué da physis, ao início das coisas. Por isso nós chamamos filósofos que muitas vezes viveram no mesmo período que Sócrates como filósofos pré-socráticos. Eles ainda estão discutindo a arqué da physis, enquanto vai haver uma modificação e a partir de Sócrates tem uma discussão também ética. Pois bem, Empédocles viveu entre 492 e 432 a.C., sempre lembrando que essas datas são aproximadas, e ele uniu a ideia de Xenófanes, de Tales de Mileto, de Anaxímenes
e de Heráclito, dizendo que seriam os 4 elementos, os elementos que seriam responsáveis pela existência, pelo cosmos, pelo mundo. E esses elementos seriam equilibrados por uma relação entre um momento caótico, que seria um momento de desagregação, o momento do ódio, e o amor, que seria um momento da harmonia, uma relação de harmonização desses elementos. Água, ar, terra e fogo se harmonizando seria o amor agindo. Se nós pensarmos, né, todo o arcabouço emocional e de força que é necessário para que as coisas se harmonizem e uma criança, como eu já fui uma criança, como você já foi uma criança, chegue até aqui, vai desde esse amor da concepção, da relação dos pais, até o amor do cosmos trabalhando e dando nutrientes suficientes dentro lá do útero da mãe para que nós possamos chegar até aqui. Então, para ele, a harmonia se dá pelo amor, um amor universal, uma força cósmica, aonde quando a vida está presente, esse amor age, quando a unidade está presente, esse amor age, mas é uma relação de contraditórios, de contrários. Por quê? Porque é preciso, não existe morte e vida, existe um processo de transformação e de mudança de estado. Então o ódio vem, age, desagrega, para que depois o novo ciclo se reinicie. Então é um círculo virtuoso, vamos colocar assim. Um círculo virtuoso. Vamos passar então aos pitagóricos, fazendo ainda um recuo no tempo aqui, para que nós encaixemos a escola itálica, a escola pitagórica, e Pitágoras foi aquele que batizou a filosofia de filósofo, aquele que é o amante da sabedoria, e filosofia, aquela que é amiga, amante da sabedoria. Pois bem, o Pitágoras estima-se que tenha vivido entre 570 a.C. a 490 a.C., sempre levando em consideração as distinções, né? Em 530 ele teria sofrido uma perseguição, ele é Pitágoras de Samos, mas foi perseguido politicamente, expulso da sua terra, tendo se instalado em Crotona, foi um dos maiores pensadores da história da humanidade. Ele é divinizado dentro dos maçons, né, de algumas instituições aí que têm alguns rituais e que seguem, que valorizam o pensamento. Pitágoras é considerado uma espécie de um semideus pelo tamanho da sua sabedoria. Ele batizou a filosofia e para ele tudo o que existe são números. Então a identidade das coisas, a arqué seriam os números. Os números estariam por trás. Ele começou a observar os astros, ele começou a observar o cosmos e tal como Tales de Mileto, né, que observando e por meio da matemática, do seu conhecimento matemático, ele começou a buscar relação de causa e efeito em tudo. Ele queria explicações lógicas que não fossem míticas, que não fossem teogonias, que não fossem cosmogonias. Ele queria explicações objetivas, científicas acerca da realidade. Então, para ele, o número é quase que um Deus, é divino. O tanto que existe o um e existe o zero, e veja, essa relação binária entre a não existência e a existência, nos computadores hoje, aqui, essa imagem que eu estou agora fazendo com você, esse som, está sendo transformado em 0 e 1, numa combinação binária, e quando chegar no seu celular, quando chegar no seu computador, vai ser decodificado esses números e você vai conseguir ouvir os meus pensamentos. Olha que coisa extraordinária. Então, para ele, esses números que fazem com que o teu celular, nem existia celular na época dele, né? Agora a gente pode usar esse exemplo, mas esse número que é capaz de decodificar imagens, que é capaz de decodificar pensamentos, que é capaz de recodificar esses pensamentos, recodificar essas imagens, os números seriam a grande prova, seria o alfabeto com o qual Deus teria criado o mundo. E Filolau vai na mesma linha, com uma pequena nuance devido a algumas distorções de documentação histórica. Nós podemos fazer algumas afirmações aproximadas, e uma delas é essa. Talvez exista uma pequena distinção entre Filolau e Pitágoras. Enquanto para Pitágoras, por trás de tudo são números, todas as coisas são números, para Filolau,
há números por trás das coisas. O Pitágoras, quando observou, quando analisou a realidade, o Pitágoras estava preocupado e estava analisando, ele estava observando o quê? Ele estava observando que existia uma harmonia entre os contrários. Sons distintos, díspares, contraditórios, contrários, quando articulados de forma matemática proporcionalmente, gerariam uma harmonia, gerariam então aqueles acordes harmônicos. E ele percebeu que isso era da natureza, isso não era uma criação humana. Isto estava demonstrando para ele uma ordem natural. E essa ordem poderia ser compreendida por quem tivesse conhecimento matemático. E aí então uma avalanche de ciência e a matemática enquanto a linguagem de interpretação dessa realidade. Certo, senhores? O Filolau, né, só para pontuar aqui, de 470 a 385 a.C., vai na mesma linha que ele e aprofunda os seus conhecimentos. E um ponto importante que nós podemos destacar, a questão cosmológica do Filolau, porque Filolau foi o primeiro a dizer que a Terra, um dos primeiros, porque também não dá para ter uma precisão absoluta, né? Uma precisão absoluta, não existia uma biblioteca, um controle absoluto do conhecimento. Mas um dos primeiros a dizer que a Terra não era o centro do universo, que existia um fogo cósmico, um fogo central, no qual tudo giraria em torno deste fogo, inclusive o Sol, né? Inclusive a Terra. Então, esses são os pitagóricos, esse é o Empédocles, que eu apresento para vocês, e daqui a pouquinho já faço a outra exposição para que nós terminemos.